Eu preciso começar essa nossa transmissão citando para vocês um versículo de Lucas, Evangelho de Jesus por Lucas, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Nada está encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Esse texto se aplica muito bem, mas antes de comentar 2 minutos sobre esse texto, eu preciso que depois você leia o que está em Hebreus capítulo 4, versículo 13, e também que você leia Mateus capítulo 7, versículo 21. Especialmente, leia Mateus capítulo 7, versículo 21. Basicamente, lá diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Existem pessoas que confessam com os lábios, mas o coração está muito longe de Deus. Esse texto que nós lemos aqui, esse versículo que nós lemos, em especial também de Hebreus 4:13, que eu citei para você poder ler depois, esses textos falam de pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem a Deus. O texto de Lucas 12:2 é muito especial porque fala dos fariseus e o fermento que eles colocavam na palavra de Deus, no alimento, no pão, que é a palavra de Deus, que é um exemplo do próprio Jesus revelado a nós. Jesus falando sobre os fariseus que distorciam as Escrituras, usavam o fermento, estragavam toda a massa com as suas interpretações e com aquilo que falavam em oculto, que era completamente diferente das coisas que praticavam. Então, entenda, o que Jesus está falando aqui é para você ter cuidado com aqueles que se dizem conhecedores de Deus, mas que, na verdade, têm um único propósito, de fazer com que as pessoas não conheçam o próprio Deus. Bom, é o seguinte, esse vídeo aqui, eu tive dificuldade para colocar um título. Por quê? Eu vou falar do Papa, eu vou comentar outros assuntos com vocês aqui, eu vou falar do Elon Musk, então não tem muita coisa para conversarmos. Peço a vocês, gentilmente, me ajudem compartilhando e deixando o joia. Pessoal, é o seguinte, começando para vocês, cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor, porque muitos falam em nome de Deus. O Caetano falando sobre Deus, que Deus é esse? Essa é a questão que a gente precisa levantar aqui. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Vou provar para você. Bom, as pessoas em nome de Deus fazem muitas coisas. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado. Olha aqui, por exemplo, uma mulher, agora, recente, matéria do dia 3 do Terra Brasil, você está lendo aí, ó. Uma mulher, em um voo nos Estados Unidos, disse que ouviu Jesus mandar ela abrir a porta do avião na velocidade cruzeiro. Cerca de quantos quilômetros estava o avião? 11 mil metros de altitude. Em pleno voo, essa mulher disse que sentiu a presença de Deus e ouviu Jesus mandar ela abrir a porta do avião. Para quê? Para matar todas as pessoas que estavam ali, o avião despressurizar. O que ia acontecer ali? Então, essa pessoa que escuta Jesus falar, é Jesus mesmo que falou? As pessoas hoje fazem de tudo, irmãos. E quando joga no campo pessoal, Deus falou comigo, acabou o argumento. Você não consegue argumentar. Porque se Deus falou com ela, quem consegue falar o oposto? Então, em nome desse Deus, as pessoas fazem as maiores atrocidades. Sendo que os demônios se vestem de anjos de luz. E as pessoas, por não conhecerem a voz de Deus, se confundem com a voz do ladrão e salteador. Porque o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se essas pessoas falam em nome de Deus, mas elas escondem, na verdade, um propósito de matar, roubar e destruir, pode ser aí através de uma ideologia política, pode ser através de um sistema humano, ou até de um sistema religioso. Se é roubar, matar e destruir, é o diabo, é o enganador, usando uma capa, usando uma estrutura muito bonitinha, um discurso muito bonitinho, mas no final quer destruir a liberdade, quer matar as pessoas, quer acabar com a liberdade delas, quer inclusive destruir a fé. Só para ficar ainda mais fundamentado, vocês viram que uma pessoa disse que se converteu, né? O Kanye West disse que se converteu. E durante algumas exibições, ou gravação lá do Donda, né, do álbum que homenageia a sua mãe, eu gravei vídeo explicando para vocês, eu falei, cuidado com os falsos crentes,
Cuidado com aqueles que têm uma visão megalomaníaca sobre a fé, uma visão megalomaníaca de si mesmo, pessoas com transtorno de bipolaridade, de esquizofrenia, que fazem isso em nome da sua fé, em nome de Deus. Cuidado, porque eles falam com a boca, mas o coração está muito longe. Hebreus 4,13 fala assim, não há nada, nenhuma criatura fica encoberta, tudo fica desnudado diante dos olhos do Criador, porque ele sonda o interior, ele vê o que ninguém vê. Então, muito cuidado com isso. Você tem que olhar para os frutos. Olha, fruto dessa árvore. Vê se essa árvore é boa. E você julga a árvore pelos frutos. Aí você julga a árvore. Enquanto não tem fruto, são só folhas. Deixa as folhas balançarem, vão ver os frutos nascerem. Então, olha aqui, o Kanye West, ele foi num programa, e o Yahoo Entertainment está mostrando pra gente aí, ele foi em um programa do InfoWars, né, do Alex Jones, e ele falou abertamente que ele gosta do Hitler, que ele vê coisas muito boas no Hitler. Inclusive falando que o Hitler inventou estradas. Mentira, isso existe desde a antiguidade, os romanos eram especialistas nisso. O Hitler inventou o microfone, também é mentira, não é verdade. Então é o cara que, em nome de Deus, ele fala as maiores atrocidades, as maiores aberrações, e vem para gerar ainda mais confusão. E a confusão, as pessoas perdem-se em seus propósitos, se afastam de Deus e são levadas à morte espiritual, primeiramente, e depois à morte física. Então, mais uma vez aqui, o Yahoo está destacando para a gente a presença do Kanye West com esse capuz horripilante, coisa dos rituais mais bizarros que a ex-esposa dele também fazia, Kim Kardashian, que também está ligada a esse mundo da moda que eu explico para vocês dos rituais desse mundo da moda, do mundo hollywoodiano, desse mundo do entretenimento. Tenham muito cuidado, tenham muita sabedoria, né, ao consumirem esse tipo de entretenimento, esse tipo de produto para você e para sua casa, para os seus filhos. Pesquise antes, lê antes, não faz mal a ninguém, só vai crescer em conhecimento. Então ele aí apareceu com esse capuz de nylon e falando no InfoWars abertamente ali com Alex Jones e um outro entrevistador, falando que ele gosta do Hitler, o Hitler fez coisas muito boas, etc. Bom, só cresce, irmãos. E no fim dos tempos, nós sabemos que o antissemitismo vai crescer ainda mais. Tá? Inclusive o Elon Musk, vou entrar no assunto agora, o Elon Musk disse que queria dar um soco na cara do Kanye West depois disso, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco para vocês agora isso. Elon Musk diz que queria socar a Kanye West depois de postar a suástica. Falando então do Elon Musk, eu não vou colocar na tela, mas eu vou comentar com vocês. O Elon Musk, 2022 está sendo ótimo porque muita coisa está vindo à tona. Depois que o Elon Musk realmente confirmou a compra do Twitter, ele assumiu o Twitter, ele vem dando exposição. Além de demitir muita gente, que é um ajuste, né, nas contas, tanto ele quanto o Meta. Meta tem fracassado financeiramente, mas o Twitter tem ajustado as contas. E ele tem mostrado que as Big Techs são da esquerda, são socialistas. Tá? E os moderadores são da esquerda, são socialistas, principalmente são jovens, woke, né, acordados, né, a galera do sovaco peludo, do cabelo roxo, que estão aí, né, as meninas principalmente, estão aí, solteiros, ociosos, são capturados na universidade, desde a universidade, por toda essa cultura ideológica destrutiva, que é o marxismo cultural, que é o socialismo, e eles estão trabalhando para a esquerda. Só que o Elon Musk, além dele falar do laptop from hell, a manipulação dessa informação em 2020 acabou por levando a eleição norte-americana para a esquerda. Eles privaram essa informação do grande público, taxaram como teoria da conspiração, como mentiroso, como não verificado, excluíram o presidente dos Estados Unidos, baniram contas, baniram o pessoal da direita, baniram as pessoas. Não só o laptop, mas o diário da filha do presidente dos Estados Unidos também. Todos esses assuntos que mostrariam como essa esquerda é podre, é doentia, como o socialismo é um câncer, como eles estão por trás do tráfico humano, como eles estão por trás dessa cultura para legitimar o pedo, o sacrifício. Bom, enfim, vou nem forçar tanto aqui para não pesar o nosso vídeo no algoritmo. Mas eles manipularam o pleito nos Estados Unidos em 2020. Foi o que ele disse, inclusive mostrou ali um fio no Twitter com um repórter de direita, e agora esse repórter está sendo execrado pela mídia da esquerda. É óbvio,
né? E ele falou algo também sobre o Brasil. Ele disse que tem informações que mostram que aqui no Brasil, o pleito aqui no Brasil foi manipulado para a esquerda, Então, o que isso mostra? Isso é gravíssimo, que põe em xeque a segurança nacional. O Twitter é uma plataforma internacional, ela é norte-americana. Então, um agente externo influenciou o processo aqui no Brasil. E isso colocou em xeque a nossa segurança. E a lisura, inclusive, quebrando um princípio legal eleitoral, que é um princípio da isonomia. Logo, se o dono da plataforma evidencia que a plataforma favoreceu um candidato, favoreceu um lado, foi quebrado o princípio da isonomia. Então, por tudo que a gente já viu, mas eu falo para vocês, se nada for feito, esse realmente é um país de bananas. E a instituição, vou falar as instituições, e a instituição responsável por colocar as coisas no trilho de novo, se não fizer, cairá em tremendo descrédito. Tá dado o recado aqui. Deixa eu seguir um pouquinho, né? Respira aí, porque o que eu vou mostrar para você agora é muito importante. Esse vídeo vai ficar um pouco maior, né, do que é de costume, mas é importante você saber dessas coisas. Eu vou evitar até os cortes aqui, deixar até errinhos aqui de concordância, não vou ficar picotando o vídeo não, tá? Que eu falo sobre aqueles que confessam com a sua boca, mas seus lábios estão longe de Deus. Longe de Deus. Olha isso aqui. Era tudo teoria da conspiração. Lembra? Eu falei para você, cara, 2020 está vindo, mas mostrando tudo pra gente. Tudo que estava em oculto. Hebreus 4:13, Lucas 12:2, Mateus 7:21. É o seguinte, o quanto eu falei para vocês, inclusive para os meus irmãos católicos, fala, cuidado com o sistema romano, muito cuidado com este Papa. Esse Papa, ele foi colocado ali pelos globalistas, ele representa o socialismo globalista, esse Papa é comunista. E aí, não, para com isso, só implica com esse Papa. Pois agora vocês precisam saber pela boca do mesmo, que ele disse, eu sou comunista, e Jesus também era. Essa entrevista que você está vendo aqui no America Magazine, é uma revista, é um site jesuíta. Ele concedeu essa entrevista no dia 28 de novembro. Foi publicado recentemente, tá? E aqui é o seguinte, o que ele disse, eu já vou mostrar para você aqui alguns detalhes, tá? Então, direto da fonte. O Papa Francisco disse que Jesus era comunista e ele também é. É isso mesmo que você está me ouvindo. Ele disse isso. Deixa eu mostrei para você aqui, agora eu vou mostrar um outro site católico para vocês, também destacando isso. Calma, que eu vou mostrar para você algo muito importante aqui. Olha só. Vamos olhar um outro site católico, o Católico Libertário. Diz assim, ó, Papa Francisco, : sou comunista e Jesus também. Esse site aqui, outro site católico, pegou a fala do Papa Francisco concedido na entrevista cedida àquela revista jesuíta, né? A America Magazine. E o que ele está falando? O Papa Francisco concedendo uma entrevista, né? Como eu falei, ele diz o seguinte, olha, em entrevista à Jesuit America Magazine, o Papa Francisco defendeu que Nosso Senhor era comunista. Se vejo o Evangelho apenas de maneira sociológica, sim, sou comunista e Jesus também, entre aspas. Só que dá uma olhada aqui que é interessante. Quando o Papa Francisco diz, citando as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, ele está citando ali a necessidade de repartir, de cuidar das viúvas, de cuidar dos órfãos, de acolher e etc. Ele está dizendo que por esta ótica, Jesus era socialista, Jesus era comunista. Isso é completamente o oposto do que Jesus veio fazer. E é o oposto da intenção dos socialistas, desse regime demoníaco, de Karl Marx e outros, que eu não vou ficar citando os teóricos aqui, do pensamento comunista. Vamos colocar Karl Marx aqui. Se você pegar como Marx, ler as biografias de Karl Marx, ele era aficionado, ele tinha uma tara, ele amava o diabo, ele gostava de Satanás, né? Ele gostava do iluminado, do caído. Em todas as biografias que eu li, inclusive de biógrafos comentando sobre Marx e a questão espiritual, todos falam dessa questão espiritual, que Marx tinha uma busca muito grande por Satanás. Ok, então preste atenção, desde a Gênese, a sugênese
do pensamento comunista, né? E depois o socialismo. A origem disso é espiritual. E tudo que acontece no mundo é espiritual. Então, da origem disso até ter um símbolo hoje do cristianismo mundial, o Papa declarando abertamente que ele é comunista, entenda, não é o comunismo do Inácio, esse ser famigerado aqui no Brasil. Não é o comunismo da Nicarágua, o Ortega, como do Petros da Colômbia, como o Boric do Chile e outros. E outros. Não é. Ele está falando do socialismo globalista, do Fórum Econômico Mundial, que relativiza a propriedade privada, mas acaba jantando com os grandes barões do investimento, que inclusive elogia o Bill Gates, que é o maior dono de terras agricultáveis dos Estados Unidos, se não do mundo. Então, eles amam a contraditoriedade, mas tem um discurso muito bonito para as pessoas que não se informam. Então, o Papa Francisco, o que ele está fazendo, afirmando que Jesus era comunista, e ele também é comunista, ele está indo na contramão do que os outros papas condenaram. O Papa Leão XIII, o Papa Pio XI, o Papa João XXIII, todos estes papas escreveram cartas, documentos oficiais da igreja, condenando o comunismo, condenando o socialismo. E o Papa Francisco, que nós sempre falamos para vocês, cuidado com esse Papa, ele é socialista, ele é da elite mundial. Esse cara é da elite mundial. E o que representa a elite mundial? Abram os olhos de vocês. Eles falam em nome de Deus, mas eles não estão conduzindo a humanidade para Deus. Estão conduzindo para o engano, para o abismo. Entenda? Eles dizem, olha, porque Jesus repartiu o pão. Mas não precisa ser socialista para repartir o pão. Isso antes, inclusive, se você olhar para o Antigo Testamento, você vê que tinha ordenanças claras dadas a Moisés na lei para acolher o forasteiro, para acolher aquele que não tinha nada, aquele que pedia o pão. Isso está na essência de Deus, que amar a sua criatura e dar a ele o fôlego de vida, dar a ele o pão, ou a água que sai da rocha, o pão que desce do céu. E Deus repartiu, inclusive, o seu corpo com a humanidade, que é o seu Filho. E é o verdadeiro pão que nos alimenta para a vida eterna. Então isso não tem a ver com uma visão de uma ideologia demoníaca, que é o socialismo. Mas eles são socialistas, eles são comunistas. E usam o comunismo para desconstruir a fé. Só para você ter noção, quando o Papa diz que é comunista, ele está representando, só para você tomar conhecimento do que é isso, ele está representando a morte de quase 100 milhões de pessoas no mundo. Se você já leu o livro O Lado Negro do Comunismo, O Lado Negro do Comunismo é um clássico que denuncia as atrocidades do comunismo. Você vai ver que de União Soviética, Afeganistão, Revolução Popular da China, no Camboja, na América Latina, no leste europeu, nos regimes africanos, de 17 até hoje, foram dizimadas 100 milhões de pessoas. Eu vou repetir. O Papa, afirmando que é comunista, e Jesus também é, ele coloca Jesus como o cabeça dessa organização que, de 17 até hoje, dizimou quase 100 milhões de pessoas. Você pode dar uma googada agora na Wikipédia e confere o que eu estou falando. Confere o que eu estou falando. Quase 100 milhões de pessoas. O que representa isso, Rafael? Sabe quantas pessoas o nazismo dizimou na Segunda Grande Guerra Mundial? A Segunda Grande Guerra Mundial, vamos colocar assim. A Segunda Grande Guerra Mundial morreram mais ou menos 40 milhões de pessoas. Na Segunda Grande Guerra Mundial. Na Primeira Grande Guerra Mundial, morreram 20 milhões de pessoas, aproximadamente. Então nós vamos colocar aí 60 milhões de pessoas, contando as duas grandes guerras mundiais, que mudaram o curso da humanidade. Foi um grande sacrifício ao diabo. Primeira Grande Guerra e Segunda Grande Guerra Mundial. 2 grandes despovoamentos promovidos pelos senhores da guerra, pela elite mundial. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas. Sabe quanto o comunismo dizimou no mundo? 100 milhões de pessoas. Eu te pergunto uma coisa. Na Segunda Grande Guerra Mundial, o nazismo dizimou cerca de 5 milhões de judeus. 5 milhões de judeus. Nós odiamos o nazismo. Nós criminalizamos o nazismo.
Aqui no Brasil, nós não permitimos discutir sobre o nazismo, porque representa algo horrendo, terrível. Agora, eu te pergunto uma coisa. Se o nazismo dizimou 5 milhões de judeus, se na Primeira Grande Guerra e na Segunda Grande Guerra foram um total de 60 milhões de pessoas aproximadamente, o comunismo dizimou 100 milhões de pessoas. Por que nós criminalizamos o nazismo, o fascismo, e não criminalizamos o comunismo? Porque o comunismo, ele evoluiu, ele entrou na religião, ele entrou no pensamento intelectual, ele entrou na produção de conhecimento na academia, ele entrou na fé, ele fez um papa. O comunismo fez professores universitários, fez juízes, fez pessoas moralmente falidas que estão na mídia, inclusive mudando a sociedade e rompendo primordialmente com a estrutura cristã que rege a civilização ocidental. Então, se um papa fala que é comunista, ele está assinando embaixo da morte de mais de 100 milhões de pessoas, que esse número é maior do que a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, juntas. Então, veja, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. 2022 está concluindo já, mas nós sabemos de uma coisa, ele veio para realmente fazer divisão daqueles que servem e daqueles que não servem, daqueles que querem a Deus de fato, ou querem só um engodo, algo que faça, agrade os seus ouvidos, que tenha comichões quando essa gente acordada, woke, fala, Jesus era socialista. Quando vem os caras que eram cantores cristãos famosos, evangélicos famosos, e hoje estão aliados aos socialistas, você vê, Deus está permitindo para separar, agora, já começar a separar o joio do trigo. Mas só Ele pode fazer isso. Ele está dando a você a chance agora de abrir os seus olhos e perceber quem de fato rege esse mundo. Esse mundo caminha para o socialismo globalista do Fórum Econômico Mundial e dessa elite satânica que quer romper com o cristianismo. Um cristão nunca pode ser socialista comunista, porque se ele for, ele não é cristão. E aí? Olha as coisas que eu mostrei para você aqui. Faz uma gentileza. Além de você colocar os trechos desse vídeo nas suas redes sociais, não deixe de compartilhar e também soltar o seu joinha aqui. Meu muito obrigado. Que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.